adiantou um pouco, falou da sua, se quiser beber uma água, estou vendo que a senhora olhou para a água, sobre a sua experiência como estagiária, solicitadora, né? Sim, e na casa de detenção, enfim. Mas o que então, de certa forma, a senhora já adiantou um pouco isso, mas eu queria saber um pouco mais sobre como a senhora se identificou e resolveu se dedicar ao direito penal. Eu sei, professora, só antes que a senhora tem uma formação também jurídica muito ampla, assim. Eu sei que a senhora fez especializações em outras áreas, em organizações internacionais, em direito internacional privado. Eu gostava muito do direito internacional também. Era a dupla que me... Até por isso eu fiquei curiosa saber um pouco dessa sua inclinação para o direito penal, assim, como a senhora teve certeza de que era esse lado para o qual a senhora iria se dedicar? Eu acho que o direito penal, entre todas as matérias que a gente estuda aqui, é uma das mais fascinantes, na teoria. Sim. A prática, não tanto, não é? A prática, nós sabemos, você também é penalista, você sabe que a prática não corresponde ao sonho que a gente tem quando estuda a teoria do direito penal. Então, a teoria é maravilhosa. Nós tínhamos um professor encantador, que eu vou dizer o nome agora, o José Soares de Mello, e ele nos apresentava um direito penal de uma forma tão atraente, porque ele misturava com literatura, com história. Então, aquilo para nós era uma atração assim fantástica. E eu comecei, então, a achar que aquela matéria era a que mais me interessava, porque era uma matéria que misturava problemas humanos, sociais, não é? História, e tudo o que me interessava em matéria de ciências humanas estava ali reunido no direito penal. Depois, quando eu comecei a praticar, não é? Eu me desencantei um pouquinho, mas não muito, né? Eu passei aquela temporada na penitenciária, depois defendi alguns casos indefensáveis, né? Como solicitadora acadêmica, em geral eram indefensáveis. Sim. A gente tinha que dar um jeito, né? De achar uma defesa. E aí, isso me motivou a continuar meus estudos nessa área, porque quando eu terminei o curso aqui, eu estava noiva de um outro colega que também terminou na mesma turma? Ano, na mesma turma, era colega de turma e era colega da JUC, né? Eu tinha conhecido na JUC. E nós nos casamos e ele resolveu, na verdade, porque eu não tinha condições, mas ele tinha condições de continuar os estudos fora. E tentamos uma bolsa de estudo que não saiu, mas ele convenceu o pai a nos sustentar num doutorado fora. E então nós resolvemos aproveitar, casamos e fomos fazer o nosso doutorado na França. Fomos para Paris, imediatamente. Colamos grau, embarcamos no começo do ano seguinte, que era o ano de 58, para a Europa. Uhum. E lá nós nos matriculamos na Faculdade de Direito da Universidade de Paris. Ele numa determinada matéria, diferente, que era do gosto dele, e eu fiquei em dúvida, quando eu cheguei lá, se eu escolhi um doutorado em Direito Penal, ainda estava em dúvida, ou em Direito Internacional, que eu também gostava muito. Sim. Mas depois o Direito Penal venceu. E então eu me inscrevi no curso de Direito Penal e no Instituto de Criminologia. E aí acabei a minha formação nessa área. Portanto, eu tinha feito a minha opção, né, nessa hora. E quando voltamos para cá, eu não pude defender a minha tese lá de doutoramento, eu fiz o curso todo, mas na hora da tese eu me vi impedida porque aconteceu aquilo que sempre acontece nos casamentos, não é? Que evidentemente no século passado eram bem diferentes desta época, né? Das coisas que acontecem hoje, e me nasceu uma filha lá.
Lá em Paris. Lá em Paris. Então, eu tive oportunidade de terminar o curso, mas não de fazer a tese, porque eu não tinha com quem deixar a minha filha para fazer as pesquisas necessárias na biblioteca, porque eu não tinha os livros, né, da minha à disposição, e eu não podia fazer uma tese sem uma pesquisa diuturna na biblioteca. Eu não tive mais cursos. E o seu marido, Meu na marido época, fez. Ele terminou? Ele terminou, lógico. Lógico. Os homens e mulheres então, têm essa... eu fiz esse sacrifício. Sim. Inclusive, terminamos lá o nosso doutoramento. Ele fez a tese dele, ficou lá para defender, e eu voltei com a minha filha para cá, porque nós tivemos que entregar o apartamento que a gente tinha alugado lá, e outras circunstâncias que me fizeram desistir, vamos dizer assim, momentaneamente, é verdade, né? Naquele momento não deu para concluir. Naquele momento não deu para concluir. Isso. E eu voltei para cá. Mas aqui, cuidando da família, e logo depois veio ainda uma outra filha, 2 filhas, casamento, casa, aquelas coisas todas que nós sabemos, né? Como mulheres donas de casa, eu não me conformava de estar separada daquelas coisas que eu mais gostava, que era o estudo, que era o aprofundamento, que era o direito. Aí eu comecei a fazer aqui cursos de especialização, porque não havia aqui ainda na faculdade? Doutoramento aqui. O curso de doutorado não estava instalado na Faculdade de Direito. Só havia cursos de especialização em várias matérias. Sim. E eu fui fazendo. Fiz uma lista enorme, uns 10 cursos assim. Durante cada ano eu me inscrevia num, terminava, eu me inscrevia no outro. Então eu fiz processo penal, direito penal especial, fiz organizações internacionais, fiz tudo que aparecia. Fui fazendo. Até que se instalou o curso de doutorado aqui. Em que ano que foi isso? Isso foi 1969, 70, por aí. Durante a década de 60, eu fui fazendo cursos. Quando chegou em 70, mais ou menos, 69, 70, que instalaram-se aqui os cursos de doutorado, eu resolvi que eu ia defender a tese aqui, então, que eu não tinha podido defender lá. Mas para defender aqui, para evitar maiores problemas, eu me inscrevi no curso e fiz de novo um curso. Tinha os créditos para fazer? Fiz os créditos aqui, fiz o exame de qualificação, os créditos, tudo direitinho. Tudo 5 anos, levou 5 anos. Olha. Tá. Fiz tudo de novo. E aí, acabei cumprindo os créditos, comecei a preparar a tese, e eu fui defender essa tese e ser aprovada como doutora em Direito Penal só na década de 80. Só na década de 80? 1983, olha, eu doutorei aqui. E antes disso, a senhora já começou a dar aula? Eu ia perguntar como que deu quando a senhora voltou da Europa. Fazendo esses cursos de especialização, eu tive uma oportunidade de começar a dar aulas na PUC, na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica, como assistente do professor André Franco Montoro, que era senador e que dava aulas lá de introdução à ciência do direito. Que depois veio a ser governador. Sim. Aqui em São Paulo. E, como senador, ele só vinha uma vez por semana, que ele precisava ficar em Brasília. Então, ele tinha 2 ou 3 assistentes. E uma delas eu consegui, uma vaga, vamos dizer assim, e me contrataram. Era um contrato até CLT, tinha carteira de trabalho e tudo mais, como professora assistente na cadeira de introdução à ciência do direito. E aí eu voltei a estudar por minha conta, né, lógico, introdução à ciência do direito, e dava as aulas de introdução. E lá eu fiquei por uns 3 anos, mais ou menos, dando aula, até quando surgiu uma oportunidade aqui, devido a um convite de um professor titular já aqui na faculdade, que era o professor Paulo José da Costa. O professor Paulo José da Costa Júnior, que dava direito penal aqui, ele tornou-se nosso amigo
por outras circunstâncias, e ele soube que eu tinha feito doutoramento na França em Direito Penal. Ele disse, mas por que você está dando aula de introdução à ciência do direito? Se você tem formação no penal, vem para a faculdade do Largo São Francisco e vem ser minha assistente. E aqui eu entrei, então, a convite dele, sem ganhar nada. Sim. Era uma oportunidade que se dava aqui, porque a faculdade não tinha numerário e nem não tinha como contratar professores novos, então ela admitia assistentes voluntários. Não sei se isso existe ainda hoje. Não, hoje não. Não existe mais, hoje não existe mais. Hoje precisa ser doutor para lecionar aqui. Os concursos precisam ser doutor. Mas naquela época eu tinha um curso de doutoramento e tinha já alguns títulos nos cursos que eu fiz aqui, então me aceitaram como docente voluntária. E eu entrei aqui para dar aulas, então, como assistente do professor Paulo José da Costa Júnior. Comecei auxiliando e fiquei, acho que uns 2 ou 3 anos, não me lembro muito bem, até que abriu-se uma vaga de assistente no departamento. Num concurso? Aí eu fiz um concurso e entrei oficialmente como assistente no departamento. Isso foi logo foi no final da década de 70. E logo no começo, logo que eu fiz o doutoramento, 83, eu passei a professora assistente doutora, que era um grau a mais na carreira. Sim. E aí começou, aí comecei a minha carreira pública aqui, não é? Daí eu fui para a livre docência e depois da livre docência para titular. E quando a senhora começou a dar aula, então, aqui, como assistente no final 1970. 70, e, enfim, como era a faculdade, como era a relação com os colegas do departamento, que lembranças a senhora tem, que tem alguma situação que marcou, alguma vivência já como professora, assim, que a senhora, como era a faculdade? Uma época muito prazerosa, porque eu era jovem naquela época, professora ainda no início, vamos dizer assim, de uma carreira docente, mas fui muito bem aceita, tanto pelos alunos quanto pelos colegas professores. E eram sempre muito cordiais, nunca tive nenhum problema de rejeição, nem de alunos, nem de professores, todos foram extremamente simpáticos e cordiais comigo. Os alunos também me respeitavam muito, porque eu era uma professora brava, séria, eu exigia e dava bronca, controlava a presença. Eu fui sua aluna já, eu acho que no final... Você me conheceu, né? Mas eu fui mais acho que no final da... A senhora estava perto... Não, ainda não estava perto da aposentadoria, mas foi umas matérias optativas, assim, lá na área penal, na antiga área penal. Já, isso, né? Mas a senhora no começo de carreira devia ser mais dura, então. Eu era mais dura porque eu precisava me afirmar. É verdade, né? Então, quando você precisa se afirmar, você exige. Sim, eu era brava, eu punha para fora da classe, às vezes, né? Eu era brava. Mas então, nunca tive nenhum problema de rejeição, né, dos alunos, tanto que até fizeram abaixo-assinado no momento lá em que eu ia ser transferida para um outro curso, não sei o quê, para eu ficar na turma, porque eles gostavam. Gostavam, né? Da senhora? Gostavam. Eu dava as aulas práticas e também ajudava a corrigir as provas, que eram centenas de provas, né? Feitas à mão e a gente precisava corrigir. Isso continua, isso o tempo passou, a gente evoluiu em muitas coisas, mas as centenas de provas escritas à mão, elas permanecem. Interpretar a letra de cada um, né? E corrigir. Ainda bem que os alunos aqui eram de um bom nível, não havia muita correção a fazer de português, né? de ortografia, etc. Mas dava um trabalho grande, trabalhoso, né? Isso. Trabalho grande. E professora, como docente, né, como professora já aqui na carreira, enfim, quais eram seus temas de interesse? Que matérias dentro do Departamento de Direito Penal a senhora lecionou um pouco de tudo? Tinha algumas matérias que a senhora lecionou com mais frequência, enfim, e suas áreas de estudo também quero falar um pouco sobre as suas teses, a sua produção acadêmica. Isso. Eu sempre procurei me atualizar muito, né?
porque eu leio muito, leio de tudo um pouco, desde romance policial até história, filosofia, ciência, astronomia. Eu gosto de tudo, um pouco de tudo. Então eu me apaixono sempre pelos temas mais modernos, mais instigantes, né? E a minha tese de doutoramento já era um tema que era muito discutido na época, que foi o aborto legal. Eu ia comentar isso, que isso foi em 83, a sua tese. A minha tese é 83, mas eu comecei a prepará-la na década de 70, em 75, 74. Porque esse tema, defender... Eu ia comentar o seguinte, esse tema era atual lá nos anos 70, quando a senhora defendeu, e continua atualíssimo, apesar de tudo não se resolveu ainda. Não se resolveu não, e há um movimento forte no sentido de se retroceder, do aborto legal, que sempre foi algo que se procurou, se discutiu, né, muito, se ampliar as hipóteses de aborto, enfim. Hoje existe um movimento, inclusive, de retrocesso. Né? Como a senhora... É uma coisa interessante isso, é um tema que não sai da preocupação, porque é um tema instigante que tem um pé no direito, um pé na filosofia, um pé na religião, um pé na sociologia, um pé na história. Quer dizer, eu procurei na minha tese de doutoramento, justamente levantar essa questão, a dificuldade que temos, porque é um tema que não é simplesmente jurídico, porque ele interessa uma série de estudos e de setores, né, que nem sempre coincidem no pensamento entre si. A religião, a filosofia, a história, não é? A sociologia, o direito e uma série de coisas que tem que ser levadas em conta. Sem dúvida. Então, hoje em dia, continuamos discutindo. E um outro tema, um outro assunto que eu acho importante a gente ressaltar, também mostrando o seu pioneirismo também no direito, é a sua tese de titularidade sobre patrimônio cultural, né? Patrimônio... Eu comecei, na verdade, a me interessar também pelo direito ambiental, porque foi nessa época, acho que na década de 70, 80, né, que começou a preocupação, né, com os temas ecológicos, os temas ligados à proteção ambiental. E foi, inclusive, elaborada uma lei, não é, de proteção ambiental e tudo mais, e era deixada de lado um aspecto nessa questão que era muito importante, que era o patrimônio cultural, não é? Porque somente se questionavam e as preocupações se dirigiam para a parte da biologia, não é? Da fauna e da flora. Fauna, da flora e do meio ambiente físico, não é? E, na verdade, a nossa Constituição de 88, quando ela menciona, e aí que ela dá a partida para todo um sistema de proteção ambiental, quando ela menciona o direito ao meio ambiente, ela inclui aí também o patrimônio cultural, certo? Ao lado de toda a parte física, vamos dizer assim, do meio ambiente. E aí eu percebi que era uma parte também que estava sendo desprezada, que precisava ser realçada, e a minha tese, então, foi exatamente nesse sentido, a tutela penal do patrimônio cultural. Sim, e posteriormente, depois já no final da década de 90, com a lei ambiental, enfim, aí tem todo um tratamento também, aí sim tem uma proteção mais objetiva. Aí mais objetiva, a própria lei ambiental trouxe a proteção aos monumentos, aos artigos culturais, né? E a própria modo de vida da população, que faz parte da cultura também. Enfim, a cultura é um termo muito amplo, que abrange uma série de setores, e todos eles devem estar incluídos nessa proteção que se dá
quando se fala em meio ambiente, que todas fazem parte do meio assim ambiente. como o aborto, né, que infelizmente continua sendo um tema aí bem importante para o dia de hoje, cada vez mais o meio ambiente, a questão das mudanças climáticas, né, eu acho que isso mostra bem o seu pioneirismo e a atualidade dos temas que a senhora... Eu sempre procurei, depois já como professora, assistente, como doutora, ainda como doutora não era na época, mas quando eu me tornei professora livre docente, depois professora titular, iniciou-se também a época que nós estamos vivendo agora com mais profundidade, que era a era da informática. E aí eu percebi que se abriu um novo campo para o direito penal e passei a me interessar pelo direito penal da informática, né? Considerando as novas tecnologias. E quando eu abria alguns cursos de pós-graduação, que eu comecei a lecionar, já como professora titular, eu fiz questão de escolher essas duas áreas como áreas de pós-graduação, o direito ambiental e o direito penal da informática, né? Que eu chamava da informática para abranger todas as tecnologias ligadas a essa Sim, também área, naquele momento acho que era de uma forma, se via isso ainda se discutia qual seria o rótulo, né, que se daria a essa proteção dos novos meios de comunicação.